Boa noite, boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando aí para a primeira live do ano, para a primeira live do Gilmar Mendes Convida. Boa noite, sejam bem-vindos para a primeira live aí do ano, nesse projeto Gilmar Mendes Convida, que a gente iniciou aí em abril do ano passado, né? E vem seguindo, né? Já tem já para semana que vem também, mas a live hoje tá imperdível, viu? Começa a convidar o povo aí, Dilma, que entrou aí, Ivani, diretamente do Cabula City, Leane Brandão, diretamente de Vitória da Conquista, que eu tô sabendo. Luana, Roberta, Dai, quem mais estiver chegando aí. Boa noite, Neto. Meu convidado já vi que já está presente ali. Isso aí, Lais. Acabou as férias. Minha querida Letícia, diretamente de Recife, Pernambuco. A pretinha pernambucana. Também aí. Bom, live hoje, tema diversos, né? Tema diversos, eu intitulei como atualizações trabalhistas, visto que a gente vai tratar aí de cerca de 7 temas e do que ocorrer no decorrer destes, né? Nosso convidado, mais uma vez, de novo, novamente, o querido João Paulo Machado, sempre disposto, sempre disponível, sempre atencioso com a gente, sempre aceitando os convites. Né? Nossa querida Geni Carla também aí, referência nessa área de atualização e como imagino que ela tem sofrido aí, tem passado os perrengues para nos deixar sempre atualizado. Convido o povo aí que eu já vou chamar João Paulo aqui para entrar com a gente, para conversar da forma mais leve possível esses temas atuais, né? Meu convidado de hoje, João Paulo Machado, que é contador, advogado, auditor fiscal do... Pode falar do Ministério do Trabalho, que esse nome que ficou, né? DRT, o Ministério do Trabalho, e também coordenador geral aí do Governo Digital Trabalhista. Boa noite, meu querido João Paulo. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos que estão aí ao vivo acompanhando mais uma vez seu canal aí, que tem uma audiência grande nessa área de departamento pessoal. Eu, às vezes, até fico surpreso, porque eu não espero tanta gente. De repente, já tá em 110 ali. Até eu fico, às vezes, admirado, que eu imagino ter uns 40, 50, daqui a pouco bate 200, 300. Eu falo assim, meu Deus, que responsabilidade. E eu na minha maluquice aqui, né? Falando coisa, contando piadinha, xingando às vezes até. E o pessoal, Gilmar, pelo amor de Deus, se controle, se controle. Eu falei, quando a gente se empolga, já foi, né? Nunca mais a gente se falou via live, né, João Paulo? Tô vendo que tá com o Pois rosto um é, pouquinho mais modificado, fez a barba, bigode, todo lisinho aí e tal. Ó, passou. tu- tudo no jeito, né? Ó, Perfumado, parece até que foi vai. depilação a laser, todo menino mimadinho, menino amarelo, menino que anda com vó. Não, não, tá padrão de sempre aqui. Padrão Hoje FIFA, eu, hoje padrão eu FIFA. tava gravando umas aulas também da especialização da BSSP, e daí Hum. acabei tem que estar com a cara mais limpa. Falar em especialização, depois eu quero ter uma outra conversa contigo sobre esse tema, mas deixa em off por enquanto. Já falei demais até aqui, mas deixa em off. Mas vamos começar, né? Gente, conto com a participação de vocês, né? Pode mandar dúvidas, perguntas pertinentes aos temas, ou lá no finalzinho também a gente vai estar abrindo para outros questionamentos aí, que se João Paulo puder responder, claro, ou outra pessoa que estiver assistindo, o Genil já vi que está aí também. Quem puder também, fique à vontade para responder, participar, colaborar, contribuir, somar, reclamar, dividir, multiplicar, e tudo a gente está aqui aberto para isso, né? João, primeiro item aqui dos nossos temas é uma pergunta que para muitos já está claro, mas tem aquele povo que ainda fica assim, naquela esperança de repente ter aí uma prorrogação do benefício emergencial, né, de poder ainda suspender, de poder ainda reduzir proporcionalmente jornada e salário, né? E aí, existe ainda alguma rara possibilidade ou chance zero disso acontecer? Bom, responder as coisas com
Eu fico fazendo perguntas de forma tão difícil, né, João? Certeza, sim. Aqui em Brasília, especialmente, é algo que não rola, não funciona desse jeito, né? Então, nada dá para ter certeza. Mas, assim, o benefício emergencial na roupagem da Lei 14.020 já não rola mais, porque a própria lei previa que era a vigência do estado de calamidade, do decreto legislativo número 6, o decreto legislativo número 6 já foi, então não tem mais condições de se utilizar, né, do benefício emergencial naquela roupagem, naquela lei. Agora, existe ainda uma demanda do mercado de algum apoio do governo em relação a essas situações. O que eu sei é que o Ministério tem uma dificuldade de oferecer qualquer solução por falta de recurso financeiro, né? O caixa do governo está totalmente comprometido. Então, para que houvesse a possibilidade de ter um programa similar ao do benefício emergencial, ou próximo daquilo, precisaria de um novo decreto legislativo, de um novo momento de calamidade pública, porque, sinceramente, não tem sido algo discutido no Congresso, não se percebe nada nessa linha. Então, acho bastante improvável que venha alguma coisa nesse suporte. O que deve acontecer, a partir do mês de fevereiro, pode acontecer, é alguma nova medida enfim, redução de encargos sobre folha, aquela ideia similar ao contrato verde-amarelo que teve com a 1905, enfim, essa desoneração de folha para contratação. Só que se você pensa, se ela vier só na linha de novas contratações, é importante para a geração de emprego, sim, mas não atende essa demanda daqueles empregados que estão trabalhando, né, que muitas empresas estão com dificuldade de manter a sua folha atual. Quem dirá expandir para novas contratações. Mas, enfim, já viajei bastante aqui sem dar uma resposta, porque realmente não tem uma resposta. Não, você deu a resposta. A resposta mais clara hoje não tem qualquer previsão de termos novos benefícios, pelo menos não tem nada desenhado. Nilziane já fez a sua leitura aí, ó. Passou as medidas provisórias, João Paulo está com o rosto descansado. Não sabe o texto da metade, né, João Paulo? Eu confesso que, assim, eu fiquei 4 semanas, a gente ficou no Paraná, lá na minha terra, mas eram férias, mas na teoria só, porque na prática a gente estava online o tempo inteiro, né, com nossos novos meios de comunicação, você não consegue ligar, e aí vieram muitas medidas, né, a Geni aí sabe o quanto a gente conversou durante as últimas semanas do ano e as primeiras semanas, que era o período que eu estava em férias, na teoria. Em teoria. Pelas alterações da CEFIP, mudança de entendimento na Previdência, no aspecto do auxílio-doença, da licença-maternidade. E, no meu caso, também, a gente tinha até o fim do ano para abrir demandas para a utilização dos recursos do ano passado. E aí foi liberado um recurso em dezembro, que a gente não estava esperando, então a gente teve que aproveitar. O fato é que, enfim, mas claro que deu uma diminuída naquela loucura que a gente estava enquanto existia benefício emergencial. Mas eu voltei de férias semana passada e já veio toda a discussão da antecipação do abono salarial. Então já veio de novo. Tá aqui. Então, eu não vou dizer que... Eu não vou dizer que você estava em home office, porque você não estava em casa, então você estava em teletrabalho, né? Desenvolvendo, mas em qualquer outro ambiente... Por aí. Que não foi bem um home office. Agora mas, ficou devendo, não ficou devendo meu pai, depois de muito tempo, fui ver meu pai, estive com a família, deu para dar uma chegadinha no litoral, meio escondido assim, longe do movimento, para não ter aquela aglomeração. Então, assim, uma situação diferente, não é aquele fim de ano comum que a gente tem, que você consegue reunir mais com amigos, com familiares, mas já dá aquela reenergizada que a gente precisa tanto nesses momentos. Verdade. Tá devendo a visita aqui ainda, viu? Tá de pé ainda o convite, viu? Luiz é por aí. Então já viram, né, gente? A probabilidade hoje praticamente zero de ter prorrogação de benefício emergencial. Foi mais para formalizar que já está meio que
desenhado isso, né? Até pela festa da chegada da vacina, né? Como ocorreu aí em vários estados, a tendência é que multiplique e vá, de fato, diminuindo isso. Você já tocou num tema aí que eu já vou puxar esse gancho, a questão da antecipação do abono salarial, né? Tem aumentado essa notícia, essa corrente que defende que o governo está prevendo antecipar para fevereiro ou março. Eu acho fevereiro um pouco improvável, principalmente por conta da RAIS para o grupo 3 e grupo 4. Mas, de repente, para março, talvez. Se vocês liberarem logo o programa da RAIS e provavelmente dá até meado de fevereiro ou final, aí também já vai comprar uma briga, talvez, com as empresas de software, porque vai ter que adaptar. Geni deve soltar os cachorros também aí daqui a pouco. Não dá tempo! E aí, há de fato essa previsão de antecipar o abono, PIS, se há, para quando, como é que vocês, se há, como é que vocês estimaram essa questão dos cronogramas por conta, principalmente, não digo nem grupo 1 e grupo 2, que está tranquilo, mas grupo 3 e 4, que ainda vai ter que mandar a RAIS. Na verdade, assim, a gente já trabalhou essa última semana com vários cenários e teve momento que era para pagamento em abril, teve momentos que porque quando se falou em março, a gente já falou impossível, é algo impraticável, mas aí se pensou em abril, enfim. O fato é que ainda hoje não temos essa definição, mas a probabilidade é que não aconteça tão rápida essa antecipação. O que talvez aconteça é a antecipação daquela parcela de março, para quem recebe em março ainda do abono do ano passado, né, que referente a 2019. Nascido em maio e junho, receberia em março, pode ser que antecipe para fevereiro, mas isso é algo bastante residual em relação ao ano passado. Agora, em relação ao calendário mesmo atual, não há ainda essa definição, então a gente tinha um cenário semana passada que a gente conseguiu evoluir ele de ontem para cá, já podendo postergar um pouquinho, então acreditamos aí num pagamento para junho e julho, efetivamente, o que dá um pouco mais... Um mês, mais ou menos, aí, né? Mas ainda assim não é uma tranquilidade muito grande para processar isso. Então a gente trabalha naquela linha de que a data de corte do E-Social deve acontecer com data do dia 31 de janeiro mesmo, embora todos saibam, né, que o prazo legal e regulamentar, de acordo com a portaria 1127, é até o dia 15 já do mês foi, seguinte, né? 15 de janeiro. Então, no caso, 15 de janeiro era para competência dezembro, e as demais nos dias 15 anteriores, mas a data de corte vai ser até o dia 31 de janeiro. Então, aquele empregador que tenha uma situação a corrigir ainda, dentro desse período, ainda tem aí uns diazinhos para fazer esse trabalho em relação à folha de dezembro. E também estamos discutindo com o SERPRO o carregamento daqueles outros que fizeram as correções posteriores a 1 de outubro de 2020, em relação ao ano calendário 2019, que é o chamado genérico, mas o genérico do E-Social. Então, esse período, esse pessoal também ainda não temos esse calendário com o SERPRO. Possivelmente não vai ser pago junto com o primeiro lote de 2020, mas o que a gente está, inclusive amanhã de manhã a gente tem nova reunião com o SERPRO, a gente tem feito reunião todo dia, duas, né? 3 por dia com as equipes, trabalhando aí nesse processo de definição mesmo de calendário, e o problema era isso, primeiro trabalhou com o cenário, aí mudou o cenário, agora temos um cenário um pouco mais, vamos dizer assim, consolidado, então acho que a gente consegue já definir essas outras questões. Agora... E sim, a liberação do GDRAIS, acho que talvez seja essa a sua demanda, mas diga... Não, papai pode continuar, é uma outra, mas pode terminar. A liberação do GDRAIS deve acontecer em meados de fevereiro, não fechou isso ainda, mas possivelmente lá pelo dia 15 de fevereiro, segunda de carnaval, não vai ter carnaval mesmo, então vai estar... A gente não quer nem falar disso, principalmente aqui na Bahia, né? Principalmente aqui em Salvador, né? Chega, chora. Mas assim, estamos trabalhando com esse cenário de liberação em meados de fevereiro para declarações até fim de março, mais ou menos. 1 mês e meio ali de prazo para envio da GDRAIS, para que esse pagamento, então, seja feito no primeiro lote. E aí vem o segundo lote naquele caminho. Aí eu inicialmente tinha pensado o seguinte, você não teria como liberar logo para o pessoal do grupo 1 e 2, mas aí ficaria muito injusto com os trabalhadores do grupo 3,
Porque 1 e 2, final de janeiro, vocês já vão ter informação, né? Pois é, isso a gente caminha, assim, Gilmar, para ter isso muito mais rápido, né, a partir de algum momento. O detalhe é que hoje, se a gente for ser sincero, eu sendo sincero, sendo bem claro, Como sempre. é mais difícil hoje para a administração processar esses dados da social, que vão estar disponíveis, entre aspas, dia 31, que vai ter essa data de código dia 31, vai dar mais trabalho para entregar isso para pagamento na data aprazada do que aquilo que vem pelo GDRAIS. Porque aquele do GDRAIS é o caminho que já tem um histórico, já está construído internamente, chega, entra, vai para o banco de dados, passa para o banco, pronto. Já foi. O E-Social não, é ir lá, extrair tudo que está lá, converter na linguagem da GDRAIS, transformar naquelas declarações. Entendi. É porque mesmo... É porque a roupagem que ainda está vigente é a roupagem antiga. A hora que a gente evoluir, a gente precisa evoluir, vai evoluir, é fato, para uma nova ideia. Eu não posso mais pensar GDRAIS com base no que os idealizadores da RAIS tinham em 1976. Eu tenho que pensar agora a informação com base no momento atual. Verdade. Então a gente vai ter que evoluir sim, ao ponto de que todo mês, por exemplo, a gente consiga consolidar as informações anuais de acordo com o mês. Todo mês de janeiro eu vou ter a informação dos últimos 12 meses, todo mês de fevereiro eu vou ter dos últimos 12 meses. Enfim, tanto para a estatística, quanto para no momento do pagamento do abono, quando chegar já tá pronto. Em fevereiro, está tudo pronto. Já está pronto. É algo que realmente... Mas isso ainda não foi construído. Então hoje dá mais trabalho processar esses dados que estão lá no E-Social, porque tem que transformar ele numa linguagem... Na linguagem RAIS. RAIS. Eu pensei que seria o inverso. Eu pensei que... A lógica é que fosse mais fácil, mas eu entendo porque já é uma coisa que já vem construída ao longo do tempo e como você está trabalhando agora com duas interfaces, vai ter que transformar em uma só para processar e mandar para o banco. Entendi. Exato. E como os bancos já estavam com aquele outro processo, enfim, aí a roupagem foi utilizada a antiga. Mas, a hora que você muda totalmente, aí vai ter que evoluir. É natural que aconteça essa evolução. Aí você falou que o prazo padrão seria 15 de janeiro, ok, que seria o prazo para envio da folha de até dezembro, mas vocês deram até dia 31 para regularizar, né, para já receber no primeiro lote. Depois disso, há previsão de algum lote extemporâneo, como aconteceu no finalzinho do ano passado, ou só lá para novembro, outubro? Não, deve ter um segundo lote. O que eu não tenho é realmente essa data ainda, né, de quando vai ser, porque na verdade, para ser sincero, e agora sendo sincero, a gente não tem a data de quando vai ser o primeiro lote. O corte. A gente está trabalhando com a ideia de deixar isso pronto para maio, porque essa antecipação pode acontecer ali para junho, então é nessa linha. A semana passada eu estava muito desesperado, porque a informação tem que pagar em abril. Então, gente, ia ser uma doideira. Eu não ia poder, por exemplo, deixar a data de corte para o dia 31. A data de corte ia ter que ser antecipada para agora, dia 20 no máximo, e essa semana já começar a carregar, porque senão não ia dar tempo de entregar para abril. Como mudou esse cenário, não vai ser mais abril, então a gente volta a respirar um pouquinho. Mas a gente não tem ainda esse cronograma de quando vai acontecer o pagamento nem do primeiro, nem do segundo lote, e nem do genérico de 2019. Mas é isso que a gente está definindo aí com o CERP nessas próximas semanas. A gente deve ter informações mais concretas. O genérico provavelmente vai acontecer junto com o processamento desse ano, né? Da RAIS que foi enviada... Não, o genérico RAIS, né? O genérico do GDRAIS, ou seja, do grupo 3, tranquilo. Esse vai acontecer junto porque já é no processo. É o padrão. Agora, o genérico do E-Social, que já está informado, inclusive, desde 1º de outubro, já tem gente informando correções, né? Quem informou até 30 de setembro já foi carregado. Quem informou a partir de 1º de outubro, ainda não. Então é isso que ainda não tá definido quando vai conseguir. A gente está tentando com o CERP incluir junto com esse primeiro lote, mas eu não tenho essa garantia oficializada ainda. Que foi até uma colocação de Luciana aqui. Ela botou, é social que foi entregue em atraso em 30/9. Mesmo assim não consta nada. O que fazer? Será que foi 30/9 mesmo, Luciana? Ou foi 1/10?
Ela está dizendo que Pois é, porque entregou em entrando 9, tese, tem que em fazer. tese, 9 já foi carregado. Se foi 1º de outubro, aí realmente ele ficou de fora e vai entrar nesse genérico. Ou não enviou em 30/9, ou foi treinador próximo de meia-noite, né? Então não puxou, pode ter acontecido também, tal. Mas provavelmente vai sair, provavelmente nesse primeiro lote aí das RAIs. Pensou-se também, João, na possibilidade de antecipar a questão dos meses, tipo colocar mais meses de nascimento num único mês de pagamento, para não ficar tão alongados os pagamentos do abono? Por exemplo, ao invés de nascido em janeiro, botar tipo nascido de janeiro a junho, entrar no primeiro mês e o restante logo já no segundo? Olha, para o nosso processo aqui, da equipe do E-Social, da equipe da RAIS, da Secretaria de Trabalho, isso é indiferente, poderia ser pago 100% no primeiro lote, porque o carregamento não é feito É de uma vez por só, data né? de nascimento, ele é feito num pacote único. O que normalmente disciplina esse pagamento parcelado são os recursos disponíveis no orçamento. Então, o CODEFAT, que daí é um conselho que Isso, faz deliberativo, isso. ele delibera se vai pagar e como vai pagar, enfim. Então, aí é uma questão mais econômica mesmo, em relação ao orçamento, à disponibilidade de recursos, do que no aspecto operacional de oferecer as informações. Então, informações para pagar tudo de uma vez a gente tem. O problema está na questão de recursos e eu não tenho ainda essa resposta de como o CODEFAT vai definir esse cronograma. É isso que estava sendo avaliado, de antecipar para ser mais abril, então está numa avaliação ainda. Porque, por exemplo, pelo que eu estou vendo, no abril já não vai ser mais. Pode ser que ocorra em maio ou junho, provavelmente junho. Mas vai seguir aquele cronograma que a Caixa vai divulgar de acordo com o mês, que pode ser que a pessoa só receba em 2022, né? Aí talvez não cumpra tanto essa questão de antecipar, como é a ideia, né? Até para meio que justificar um pouquinho não ter prorrogação de benefício emergencial e por aí vai, né? O Ana coloca a mesma coisa aqui. Aconteceu mesmo com a empresa. E eu entrei antes do dia 30 e os empregados não receberam. Acho que eu botou aqui e enviei. Verificamos que os totalizadores do FGTS não estavam no E-Social. Sabe o que pode ter Pois ocorrido é. aí, João Paulo? Não, pelo que eu entendi, ela já identificou qual foi o problema. Qual foi o problema? Ela não estava, nas rubricas de folha dela, ela não tinha parametrizado corretamente a incidência de FGTS. Como a RAIS ela é alimentada com base nas informações de base de cálculo de FGTS, o decreto que regulamenta a RAIS, ele diz que a base de cálculo do FGTS é que deve ser considerada. Então, a nossa extração não leva em conta a base de cálculo previdenciário, ela leva em conta a base de FGTS. E o que acontece? Ninguém está pagando FGTS com base no E-Social. E aí, mesmo recebendo 5.003 quando você manda o 1.200, você não está dando bola para isso, né, Gilmar? Você está deixando de lado. E aí, Vamos ser sinceros, né? o que aconteceu? A hora que foi ver a base de cálculo, o FGTS estava parametrizada de forma Rapaz. Coisa interessante. Então, eu tá acredito que o que a Luana colocou aqui é que ela já conferiu isso e já identificou qual é o problema. Que foi isso. O que precisa fazer, então? Ajustar a sua rubrica, corrigir na rubrica, mandar novamente a remuneração e fechando a folha ali vai dar certo e no próximo entra. A pergunta da Rafaela é o que foi pago agora em janeiro é 2019. 2019, não tem nada do 2020 ainda que tenha, do ano base 2020 que tenha sido pago até agora. Se tivesse extinto a RAIS, a gente dava mais atenção ao FGTS, tá vendo? Já não acontecia isso. A culpa foi que não extinguiu a RAIS ainda. Não, e assim, a substituição da guia gerada via Cefip pela FGTS digital vai resolver muitos dos nossos problemas. Oh, meu Deus, pense numa coisa que eu oro todo dia. Quando eu vi lá, quando foi 90 milhões, acho que foi 900 milhões que alocou para isso, né? 90, acho. 90 milhões, o negócio foi 900 milhões que alocou para ele. Eu falei assim, meu Deus, abençoa, Jesus, que não falte dinheiro para esse projeto, não é? A gente está falando em RAIS e a gente ficou sabendo que vai haver aí o bloqueio do envio da RAIS para grupo 1 e grupo 2. Porque a gente sabe que, no fundo, muitas empresas do grupo 1 e grupo 2, mesmo sem a necessidade, sem a obrigatoriedade, enviou a RAIS.
e outros foram pior, né? Enviou a raiz e não enviou a folha para social. Então, para evitar esse achismo de que enviando a raiz resolveria, vocês decidiram bloquear a raiz para grupo 1 e grupo 2, foi isso? Exatamente. A gente decidiu optar por esse bloqueio e são duas as motivações. Essa ideia, essa questão de deixar claro, por mais que a gente tinha colocado aviso, no recibo estava lá muito claro, olha, se você é grupo 1 e grupo 2, isso aqui que você está fazendo não serve para nada, não cumpre a obrigação é cumprida pela social. Muita gente acabou fazendo e achando que estava resolvido. Mas, enfim, acho que essa conscientização, ou essa educação, ela já meio que saiu. Só que o que aconteceu também, na hora de processar essa informação, a gente passa a ter muito lixo na base, que gerou, inclusive, nós tivemos problemas de situações que deveriam ter sido pagas em novembro, não foram, ficaram para dezembro, porque no primeiro carregamento foi duplicada lá no E-Social. Foi a informação que ele mandou pela GDRAIS e a informação que veio do E-Social. E aí foi para o banco duplicada. Então a gente teve que correr atrás de mandar uma informação, não, tira isso aqui e mantém só essa. Então o nosso processamento também acaba tendo mais riscos, enfim. Então tem essas duas vertentes e por isso foi optado mesmo por esse bloqueio. Por mim, isso já teria até acontecido na anterior, mas eu entendo que o processo não era tão simples. Inclusive, a liberação do GDRAIS só não acontece agora já, em 1º de fevereiro, por exemplo, por causa dessa alteração do bloqueio. Isso gera ao CERPRO a necessidade de uma correção lá na sistemática, e isso vai impactar em pelo menos uns 15 dias de atraso na liberação do PGD. O que, enfim, não é tão drástico, porque também os primeiros dias ali de fevereiro você está fechando folha, não vai ligar para a raiz mesmo, enfim, não vai ser tão drástico, mas de qualquer modo vai atrasar um pouquinho essa liberação. Mas a ideia é não ter alteração de layout, então isso vai facilitar muito. Geni sorriu aí, viu? Geni sorriu aí agora. O que vai ter de alteração, que eu não sei nem que impacto isso gera para o desenvolvedor, sinceramente. A gente teve, no ano de 2020, a criação de 2 afastamentos no E-Social, um deles muito utilizado, que era o afastamento de suspensão de contrato, motivo 37, que quem usa E-Social usou muito esse ano. Do PGD do arquivo. É apenas a criação de uma nova categoria de afastamento dentro daquilo que já existem dentro da RAIS, para que seja informado, então, o período que esse empregado ficou suspenso. E teve uma situação para os avulsos também, que teve um outro motivo que foi criado. Então, basicamente é essa alteração. Não é uma alteração de layout, é apenas a criação de uma nova espécie, categoria. No nosso caso, lá do E-Social, a gente chama de motivo de afastamento que vai aparecer nessa nova RAIS. Tranquilo. Libera início de fevereiro, as empresas de software aí em alguns 5 dias, mais ou menos, libera a atualização. Pabinha, te responder, o PIS, que até hoje não conseguiu virar na sua conta, está como zerado, provavelmente foi isso que o João Paulo falou, não deve ter ido à base do FGTS lá via social. Dulce colocou uma situação muito interessante, a questão do abono para quem teve o contrato suspenso. Aí vai ser um trabalhinho para a gente explicar isso para quando eles receberem lá o abono e dizer que está errado, que tinha direito a um salário e recebeu a menos. E parabenizou aí a alteração mínima. Quem está com auxílio de redução e análise. Deve ser recurso. Processo? Deve ser recurso. Ainda não deve ser recurso. Ainda, né, João Paulo? Não tem, eu acredito que vai ainda lá para março, abril, essa quantidade de recursos. Mas todos que têm recurso vão ser analisados. Pode ficar tranquilo que isso está, sim, sendo analisado. Existe, aí falando usando o mesmo terminologia, mas para outra coisa, existe recurso financeiro disponível para pagamento. Então, não tem dificuldade nesse aspecto. Então, vai ter. O que vai impactar, e eu vi várias perguntas aqui no chat já, quem ficou com o contrato suspenso não tem remuneração naquela competência,
vai ficar assim sem direito ao abono proporcional daquele mês. A redução, novamente, não vai Não impactar, vai estar. porque na redução você mantém o salário. Quem teve redução e ele tinha um salário superior a 2 de média, pode ser que até seja beneficiado com o Isso, abono. Ele verdade. teve uma redução de salário durante aquele Período. É. na somatória média, pode ser que ele tenha uma redução de salário para menos de 2. Agora, nos meses que houve suspensão, Suspensão. não tem Não vai contar pagamento. o AVA. O mês inteiro, ele vai ficar fora realmente aquele proporcional. Vai ser a mesma regra que usou para o 13º, não é? Os meses de contrato Exatamente. suspenso que não vai ter. Para quem teve redução, ou não vai ter prejuízo nenhum, ou pode até ter direito quando não tinha nos outros anos, na verdade, Exato. não é? Exatamente. A gente estava falando em bloqueio de RAIS. Aí eu vou para um outro bloqueio, né, que já há um ano, né, foi extinto o CAGED. E um passarinho me contou que muitas empresas ainda continuam enviando o CAGED e falar que quando tiver disponível vou enviar. Seja por achar que é melhor pecar por excesso do que por falta, ou seja por achar que vocês não utilizam a base do CAGED para alimentar o CNIS, para alimentar a CPS digital e por aí vai. Há previsão também de bloquear o CAGED para todos os empregadores? Bom, vamos lá. Depois eu respondo essa questão do FGTS para o PIS, mas a gente até teve uma reunião essa semana das equipes para tratar desse ponto. Mas a gente tem que entender que a divulgação do número de contratos ativos, enfim, aumento de emprego, redução de emprego, é uma coisa bastante sensível, porque, enfim, há discussões e teorias de todos os lados. Então as equipes que cuidam dessa parte estatística, eles têm bastante receio de fazer esses desligamentos enquanto ainda não há, enfim, uma substituição completa de outros meios e tal. E então a gente não conseguiu chegar numa definição de data para esse bloqueio. O fato é que, seguindo naquela nossa ideia de substituição da CEFIP para primeiro semestre ainda, final do primeiro semestre ainda para grupo 1 e grupo 2, e início do segundo semestre para o grupo 3, eu acredito que ali aí a gente acaba realmente, a gente tira do pessoal da estatística a dúvida de que o empregador vai passar a preencher a informação no e-social. Porque o que acontece, sendo franco, muitas empresas ainda, sabe lá por quê, em que país vive, ainda não enviam informações de desligamento no prazo para o e-social, ou da admissão para o e-social, enfim. Então, essas informações, quando ele tiver que fazer o recolhimento pelo e-social, ou ele vai mandar ali, ou ele não vai mandar, porque daí, se ele não mandou ali, é porque ele não manda mesmo, é o omisso total. É o bangueado que a gente fala aqui, é o bangueado. Não faz mesmo. Mas, então, assim, num pior cenário, esse desligamento deve acontecer, então, aí no início do segundo semestre. Embora eu até defendo que já poderia estar bloqueado mesmo, que é algo que inclusive, traz para o trabalhador, para o empregador e para o contador, para quem utiliza ali, sei lá, eu não sei que certeza maior a pessoa quer, mas enfim, de que tipo, nem que ele não vai conseguir fazer mesmo. É que tem gente que não confia ainda não. Fala, não, mas eu vou mandar assim mesmo, porque é melhor pecar por excesso do que por falta. E eu aí, gosto. Eu fiquei de verificar e pedi para o pessoal me passar, e ainda não tive, como que está indo o recibo desse CAGED para quem está mandando, para que talvez a gente melhore a comunicação até nesse recibo, no portal, enfim, ali do CAGED, deixar isso claro. Como a gente fez, por exemplo, na RAIS, aquelas na RAIS informações. Colocou lá a informação, isso. A gente colocou no recibo, em todo lugar, que aquilo ali era inútil para quem é do grupo 1 e grupo 2. Então, de qualquer modo, a gente já fez com a DataPrev o início da demanda, né? Porque por mais que se defina que vai ser em junho, julho, sei lá, não tem essa data, a DataPrev precisa
processar esse bloqueio, criar a rotina de mecanismo lá, a rotina. para que permaneça, por exemplo, liberado para o grupo 4 e não para o grupo e não para os outros grupos. Então, é algo que precisa ser desenvolvido. Então, a gente já fez esse início de processo interno para que já se inicie, né, o desenvolvimento e fique pronto para o momento que se definir politicamente o que podemos fazer, a gente já implementa esse bloqueio do CAGED, que precisa, assim, e, enfim. Veio até uma coisinha extra aí, em cima dessa questão do bloqueio do CAGED. Aquela notificação que vocês enviaram ano passado para as empresas que estavam ainda enviando, foi feita alguma análise, surtiu efeito, vai mandar de novo, vai mandar para outra, vai diminuir o filtro, pegar mais empresas, ampliar o filtro? Que surtiu efeito é fato, eu não tenho dúvida disso, a gente percebeu logo nas primeiras semanas, mas eu não tenho esse relatório, porque isso não foi feito pela equipe social, isso foi feito pela Subsecretaria de Inspeção. E eu não tenho ainda, eles não fizeram ainda essa avaliação completa, né, do processo, né, esse reprocessamento para identificar dentro daquele universo de divergências quantas foram eliminadas, quantas ainda permanecem, enfim, fazer um gráfico aí, um dashboard, não tenho essa informação. Mas que teve feito, isso é fato, isso a gente percebeu no próprio sistema. Roberta, o prazo até o final de janeiro é para mandar as informações referente a 2020 para grupo 1 e grupo 2. Né? 2019 o prazo foi lá em abril, depois teve o reprocessamento para quem enviou até setembro, e quem enviou depois, João Paulo falou que provavelmente vai entrar no primeiro lote agora, né? Quando processar o primeiro lote, mas manda exato. logo. Em relação a 2019, eu não tenho, como eu disse, essa data certa, mas é muito possível, sim, se a gente conseguir com o SERPRO que ele insira nesse mesmo lote, a data que vai ser usada de corte é também 31 de janeiro. Mas eu não... então, assim, qual é a data que eu orientaria a falar? 31 de janeiro, porque não vai ser antes. Eu não vou usar como data de corte uma data anterior a 31 de janeiro, porque o processamento de extração só vai acontecer a partir de lá. Agora, pode ser que para 2019 a gente até use uma data mais elástica se o processo ficar para depois. Mas a gente está trabalhando e insistindo firmemente para que isso aconteça em paralelo e o pagamento já em conjunto. Então sendo assim, a data que eu responderia hoje é 31 de janeiro também para os dois exercícios. Uhum. No padrão, João Paulo, exceto esse ano, quando era tudo processado pela RAIS, que geralmente o prazo era meado de março, chegou até ser início de abril, vocês processavam isso em maio, era assim? Exato. Processava em maio para começar a pagar lá em julho. Para estar disponível a partir de junho, né? Normalmente começava a pagar em julho. Normalmente, mas, porque assim, após o SERPRO terminar o processo das informações da base RAIS, aí passa-se para os bancos e a área de benefício dentro da própria secretaria fazer a identificação dos beneficiários do abono. E aí isso também é um processo que leva de 20 a 30 dias para ser realizado. Amarrar. Então, eles precisam receber essa informação com uma antecedência para fazer as identificações e, enfim, gerar os processos de crédito e tudo isso. Quando o PIS for extinto, vai ficar mais fácil, porque é mais fácil encontrar o CPF do que o PIS, né? Porque PIS, às vezes, tem mais de um. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Muitas vezes, muito empregador usa no E-Social, por exemplo, a informação do NIS e não do PIS, e aí chega lá, dá divergência na caixa. Então, teve situações que o empregado não recebeu por isso, porque estava cadastrado com o NIS e tal. Então, todo o nosso processo de extração do E-Social aconteceu, a RAIS gerou. Quando chegou no banco, para o banco processar, o banco recusou. Não identificou. Estava ali, cara, é um negócio que enfim, eu prefiro não falar. Dias melhores virão. Enfim, eu prefiro não falar. Mas aconteceu. E aí, agora a gente trabalha, inclusive, numa linha de identificação, tentando uma linha de identificação diferente, porque não tem mais sentido, e a partir de meados desse ano, não vai nem ter mais essa informação na base. Então, meu filho... Não vai ter pra onde correr.
e todo mundo que E se tiver mais de um CPF, denuncia logo a Polícia Federal que é alguma quadrilha. Viu? Eu falo logo assim, mais de um CPF aí não existe. Diva colocou aqui, mas quando é cadastrado o desligado, deve ser desligamento do funcionário, essa mensagem já consta na social, logo também consta na TPS digital. Diva, eu não entendi a pergunta, mas assim, se vai para a social, vai para a TPS digital. Agora não sei que mensagem é que está se referindo, tá? Se a pergunta dela é que se no momento que ela manda um desligamento no E-Social, o 2299, isso alimenta a carteira digital? Sim. Enviando o desligamento, ele vai alimentar o CNIS. O CNIS vai alimentar a carteira de trabalho digital. Se é um empregador ainda não obrigado ao E-Social, ou de um período anterior, hoje, por exemplo, eu atendi uma pessoa, olha, eu tenho um vínculo que é de 2013, que foi desligado e tal, como corrige? Aí é via GFIP, via CFIP, porque não é o E-Social que alimenta o sistema da época, que vai alimentar o CNIS. Uma vez alimentada a baixa no CNIS, essa baixa vai automaticamente refletir na carteira de trabalho digital. Mas só respondendo uma pergunta que eu vi no chat antes, em relação à relação do FGTS com o PIS. Sim, de Piabinha, sim, de Flávia. A base que a RAIS utiliza para geração das remunerações que vão sensibilizar a RAIS para pagamento do abono é aquelas que na rubrica informada tem incidência de FGTS. Então, dentro da sua folha de pagamento, você tem lá uma tabela, 1010, de rubricas. Se aquela remuneração ela tem incidência de FGTS, ela vai entrar no somatório para contabilização na RAIS. Se você deixou, por exemplo, de colocar incidência nas suas rubricas, por algum motivo, porque não tá utilizando ainda... Vai zerada. Está 00 lá, a RAIS está carregando a informação, está indo o vínculo, mas está indo com remuneração zerada. Porque falta essa informação estar atualizada. Hoje eu vi uma situação, por exemplo, era 13º informação. Só que a pessoa colocou na natureza de rubrica, uma rubrica 6002, que é de 13º. Só que lá na hora de parametrizar a incidência, colocou 21. O 21 é aviso prévio indenizado. Aí o sistema identificou aquilo ali como aviso prévio indenizado e colocou na folha da RAIS. E isso foi para o 13º também. Só que aí a informação foi duplicada, porque tinha uma incidência e uma natureza de rubrica de 13º. E aí ele duplicou a informação e ela não conseguiu receber porque deu uma média acima. Lá em cima. Então, esse cuidado com as naturezas de rubrica e com as incidências do FGTS são importantes para que a informação da RAIS seja carregada corretamente. Fazer uma auditoria aí, gente, na configuração das rúbricas da folha. Puxa um relatório do sistema e dá uma olhada. Antônio, o evento de desligamento envia no ato do cálculo da rescisão ou do pagamento no ato do cálculo? Fez a rescisão e envia o desligamento em até 10 dias. Né? Se atentando aí para a questão de alteração da folha. Né? O pagamento é outra coisa. O 2299 ali, ele pode mandar, ele tem 10 dias a depender do motivo, né? Se for um motivo de desligamento que gere seguro-desemprego, o TAC do FGTS. Se for um pedido de demissão, por exemplo, ele pode deixar para lançar isso até o dia 15 do mês seguinte. Antes da folha, E agora o pagamento ele vai mandar no momento que for pago. Pode ser que esse pagamento, se ele acontecer no prazo, vai ser muito próximo, as duas informações. Um no 2299 e outro no 1210. Se ele pagar fora do prazo, aí ele vai mandar esse 1210 no momento que efetivamente acontecer. Né? João Paulo tem uma pergunta bem interessante aí de Sheila. Já está gerando multa o envio em atraso das informações por E-Social? Olha, vamos contemporizar a situação aqui. Tá bom, a resposta objetiva, se a pergunta fosse só essa, marque X, sim ou não? Sim. É sim, não há dúvida. Agora, quando isso tem acontecido? Numa situação de fiscalização mesmo, efetiva. Não existe uma força-tarefa hoje ainda da Secretaria na busca de identificar essas irregularidades para autuação. Houve aquela força-tarefa ano passado, que foi feita uma notificação orientadora, então foram enviadas notificações de orientação para correção, enfim, prévia a uma ação fiscal. Agora, se numa ação fiscal comum do dia a dia, o auditor encontra uma empresa que ela enviou em atraso a admissão,
e ela optou pelo livro de registro. Ele pode autuar por falta de registro durante um período. Tenha optado ou não tenha optado pelo livro de registro. Ele já pode autuar por falta de anotação em carteira e por falta de envio do CAGED, se enviou em atraso. Não mandou o desligamento, mesma coisa. Não enviou até o dia 15 a informação da remuneração. Pode autuar por falta de informação para a RAIS até a data correta, no caso da remuneração. Agora, como eu disse, não é hoje foco da fiscalização se preocupar com essas situações. Mas, a cada dia isso tem evoluído, e nas fiscalizações a gente está passando. A partir do momento que você vai substituindo outras obrigações, você passa a não ter mais outros acessos. Isso. Antes, por exemplo, ainda é obrigatório para aquele que opta pelo registro em papel a manter o livro de registro na unidade de trabalho. Aquele que opta pelo registro eletrônico, ele não tem mais essa obrigação. O auditor tem que ter o controle com base no E-Social, na informação que nós, secretaria, fornecemos para o auditor. Então, ele vai se basear naquilo ali. Se a informação não foi feita, vai ser autuada a empresa por essa irregularidade. Então, e ainda existem as multas tributárias, que a IN 971 traz lá várias, inclusive ela cita da Folha, por exemplo, não é? Efetivamente, para cada uma daquelas situações que geram penalidades com base na IN 971 da Receita. Aí eu vou largar outra pergunta em cima dessa. E há alguma previsão, ou já ocorreu, alguma espécie de multa automática? Por exemplo, se eu fizer minha declaração de imposto de renda pessoa física, sendo obrigado a declarar com atraso, chega a multa. Se eu enviar um DCTF, que é da área fiscal, em atraso, junto com o recibo, chega a multa. Há alguma previsão de ocorrer algo similar com o E-Social? Por exemplo, eu enviei a folha depois do prazo. Junto com o recibinho, nós já vimos alguma espécie de lugar para eu clicar, alguma notificação que foi com atraso para já vir multa? Não tem isso pensado, sequer pensado pela área trabalhista, pelo menos. E não se trabalha com essa ideia de multa automática. O que se trabalha com a ideia? E essa sim é uma ideia que já está pensada e já com malhas sendo criadas para uma utilização futura, como eu disse, nada nesse momento, porque esse momento ainda é um momento de transição. É na identificação das irregularidades que estiverem colocadas ali de forma nítida. Mas, claro, a empresa sempre sendo notificada para, eventualmente, apresentar uma justificativa. Então, eu vou identificar todos os envios de admissão no 2200 que forem enviados fora do prazo, de forma retroativa, eu já tenho ali uma declaração Sim. da empresa de que ela cometeu uma ilegalidade de registro em atraso. Todos os envios de folha que aquela situação. Todo desligamento que foi enviado fora do prazo, enfim, tudo que for descumprido, cumprimento de prazo, eu vou ter como buscar fácil, né? Notificar a empresa. Só que a ideia da fiscalização trabalhista é notificar a empresa para que a empresa, então, apresente seus argumentos. Pode ser uma situação que tenha justificativa. Não, eu tinha mandado, excluí e mandei de novo. Está aqui o comprovante de exclusão, foi um erro. Em vez de eu fazer uma retificação, eu fiz uma exclusão e um novo envio. E o auditor pode interpretar, não, beleza, realmente não foi uma situação, foi uma situação operacional, não foi uma situação de cumprimento da legislação. Então, por isso se trabalha com essa ideia de identificar e ser notificada a empresa, e não de haver multa automática, não. Nesse ponto não temos isso pensado ainda. Até ainda bem que a Receita não está tão encabeçando esse negócio, senão já ia trabalhar com a Receita é outra pegada em relação a isso, né? Marcelo colocou aqui, ó, a título de curiosidade, pode enviar uma competência ao E-Social sem ter enviado a competência no mês anterior com relação à remuneração? Eu ia enviar a folha do mês 8 sem ter enviado do mês 7, por exemplo. Acho que é isso que ele quer dizer, a questão do empilhamento das informações. Sim. Não, essa acho que até não preciso, mas enfim, pode, não tem problema de você mandar, as competências são autônomas, né, entre uma e outra. O que precisa é que aquele vínculo seja pretérito àquela competência. Tem outras vamos dizer assim, amarras. Não vou chamar de amarras, que é muito pesado, mas assim... Cruzamentos, outros cruzamentos, batimentos que são feitos, mas em relação a uma competência ou outra, não. Se você
Hoje, por exemplo, você não consegue fechar a folha da competência se você não mandou remuneração ou afastamento daquele trabalhador. A partir da próxima versão, você vai, inclusive, conseguir fechar a folha. Ah, eu não mandei informação nenhuma. Fechou a folha com os outros 99 e o João ficou de fora. Você vai fechar e vai receber apenas um aviso. Olha, você esqueceu o João. E aí, o que você vai fazer com ele? E vida que segue. No mês seguinte, você informa o João, no outro mês você informa. Não tem problema nenhum. Não há comunicação entre uma competência e a outra em relação a essas informações. Massa. Érica, quanto ao cadastro, pode ser feito um dia antes ou somente no dia de admissão? Pode ser feito 30 dias antes, Érica, até o dia anterior, né, à admissão. Eu prefiro nem falar sobre registro preliminar, tá? Então, você tem que mandar até o dia anterior, mas pode ser até 30 dias antes da admissão a informação lá para o E-Social. Deixa eu ver se tem alguma pergunta para a gente ir para uma outra coisa aqui. Espera aí, que eu paro aqui para depois. Obrigado, Marcelo. E os empregadores domésticos fazem muitas coisas erradas e não acontece nada. Olha, está cobrando a fiscalização para o doméstico, viu? A fiscalização dessa parte automatizada, tributária, de informações que estão no sistema, até que é simples de se fazer, a mesma regra de malha que você utiliza para qualquer empregador. A fiscalização efetiva, né, que é mais difícil por ter a questão de isso, aquela questão da garantia constitucional, de você estar no seu domicílio. Então, domicílio. Uhum. Então, esse aspecto é mais complexo, mas eu acredito que o que ele está falando aqui é em relação aos aspectos que estejam no sistema, né? Mas, enfim, o que tem que entender é assim, a ideia do E-Social, aí eu não estou falando da Inspeção do Trabalho, não estou falando da Receita Federal, estou falando do E-Social. A ideia do E-Social não é penalidade para ninguém, inclusive é facilitar a vida do empregador. Uhum. Então, o empregador errou, mas corrigiu, o que a gente precisa é que a coisa esteja correta. Essa que é a ideia. Agora, a gente sabe que existem leis, que existem regras, e ela não sendo cumprida gera penalidade, sim, gera multa. E, inclusive, eu que sou fiscal sei que, às vezes, é a única forma de você fazer aquele setor mudar de entendimento, aquele empregador, quando é um caso, às vezes você precisa promover uma mudança num setor econômico que cumpre determinada obrigação. Você tem que fazer uma incursão muito grande ali, com penalidade mesmo, para que aquilo aconteça. Então, faz parte do ser humano. Às vezes só vai assim. Às vezes toma lá nesse aspecto. Você vai levar uma pancada para poder mudar de... Infelizmente, o brasileiro às vezes só vai assim mesmo, né? Essa preocupação que aquela notificação que a CIT fez, ainda que não foi de fiscalização, muita gente acordou. Bom, agora é a fiscalização que está falando, né? O João Paulo falando, ele é auditor, mas ele não está na fiscalização. Não estou nem aqui com ele. Agora veio uma notada. João Paulo. Que João Paulo? Só quer blogueirinho aí. Tá que nada. Eu quero ver aqui o documento. Aí, João Paulo é para lá, palavras o vento leva. Né? Pois é, né? Então, esse que é o detalhe, né? Quando você fala, não, você pode ser autuado. E aí aconteceu, por exemplo, muita gente ficou sem benefício emergencial porque não tinha mandado admissão nos prazos. Enfim, várias situações têm acontecido já que demonstram que... e aí o cara passa a fazer corretamente. Opa, peraí, né? A questão da rubrica do 5003, ninguém está preocupado com rubrica de FGTS no E-Social e já está mandando folha lá há muito tempo. Opa, mas peraí, agora o empregado não recebeu o abono. Opa, eu vou precisar ver isso. E, cara, não estou culpando a pessoa, pelo contrário, não quero que ninguém se fique chateado com a minha fala. Mas a nossa realidade é essa, caramba. Nós somos seres humanos e, tipo assim, não está apertando meu calo, eu vou ver isso depois. E assim lá. Eu adoro suas falas. Nando Reis, desculpa, estou um pouco atrasado. Exemplo de admissão, que cai segunda, tem que enviar até sexta? Não, é até o dia anterior. Se quiser enviar domingo, não tem problema. O sistema está funcionando, mas eu acho que você não vai querer sair no domingo para fazer isso. Não tem problema. Acabei esquecendo de enviar o evento de baixa da empresa e fui enviar agora, a social não aceitou, porque o CNPJ já baixou na Receita. Nesse caso, João, acho que não tem problema não, né? Como o CNPJ já baixou,
ela não está conseguindo mais enviar o evento de baixa da empresa. Não, se é só a baixa da empresa, não tem problema. Isso. É a baixa do S1000, no caso, né? Isso. Não existe obrigação da empresa de baixar as tabelas, nenhuma das tabelas. Uhum. Então ela não precisa. O baixar a tabela é você colocar uma data fim lá, né, da vigência. Isso. Então as tabelas você não tem obrigação. É normal que as empresas, por uma questão de compliance mesmo, façam, né? Então, para você fazer o datafin no S1000, você precisa fazer de todas as outras tabelas, e daí fazer o S1000 primeiro, por último, desculpa. E isso só vai fazer se você for encerrar a empresa, porque se a empresa for continuar em atividade, mesmo que você não tenha empregado, você não vai fazer, porque você vai precisar fazer o negativo lá em algum momento. Em janeiro, por enquanto ainda existe esse negativo, pode ser que a gente elimine ele em algum momento, mas hoje ele ainda existe. E aí, então se é essa a problemática dela, ela pode ficar tranquila que não tem nada a acontecer. Agora, não, o problema é que ela esqueceu de mandar o desligamento de um empregado. E agora ela não consegue porque está baixado. Qual é o caminho, então? Aí ela vai ter que fazer uma procuração presencial na Receita, claro, presencial entre aspas, né? Via ICAC lá na Receita, o processo de procuração, enfim, vai verificar com a Receita como é que faz, mas vai fazer a procuração da empresa para alguém que tenha certificado digital. Essa pessoa que tem certificado digital vai entrar e vai conseguir mandar uma demissão, desde que essa demissão seja anterior à data da baixa. Se a demissão for posterior à data da baixa, aí não vai rolar. Mas se a demissão é anterior, ela vai conseguir fazer com o certificado digital, que tem uma procuração que vai ter que ser feita possivelmente pessoalmente na Receita, enfim, aí é um processo com a Receita. Beleza. Tátia, 31 é domingo, as empresas teriam até dia 29? Não, dia 31. Mesma lógica da admissão lá. Ela está falando em relação ao envio da folha de 2020 e tal. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. É porque a estreia vai começar no dia 1º de fevereiro, que é a segunda-feira, o CEP começa a estreia. Vai pegar tudo que entrou na base até a meia-noite do dia anterior. João Paulo, não sei se você resolveria isso aqui. A pergunta de Flávia. Uma cliente pagou em duplicidade a guia do empregado doméstico. Segundo a social, disse que não abate no mês seguinte. Neste caso, como faço para resolver? Restituição aos órgãos? Vixe. Restituição. Lá no nosso Pergunta Frequentes do E-Social, tem uma pergunta. Se eu falasse o número da pergunta aqui, você ia me xingar, né? Fala, putz, como é que você pode? Sério que até isso você decorou? Parece 10.1 ou 10.2, mas eu não tenho certeza, lá do doméstico. Sério? Mas eu não tenho certeza, não. Mesmo assim, a memória tá boa. Já quero isso aí. Mas tem uma pergunta frequente lá que ela, inclusive, explica. Ela vai ter que fazer o requerimento de devolução para a Receita em relação à parte previdenciária e para a Caixa em relação ao FGTS. A pergunta frequente do doméstico, ela encontra isso. Se não conseguir encontrar, depois me manda lá uma mensagenzinha e eu te mando o link, eu mando o link para ela. Eu já tava abrindo aqui para ver se eu encontrava aqui, para ver se pelo menos você chegou certo mesmo na resposta, que eu achei, rapaz, é sério? Que lembra até qual é a pergunta que tá isso? Com tanta outra coisa, é a 10. 10.1. Acertou. É a resposta 10.1, a pergunta mesmo, na pergunta e respostas. No relatório da RAI 2019, grupo 2, tive problema na remuneração das folhas complementares. Foi enviado tudo, mas não entrou na informação da RAI. Não entrou essa informação na RAI. Será que você não mandou depois de 30/9, Ângel Bueno? Provavelmente foi isso que aconteceu, né, João Paulo? Ele está dizendo que... como ele fala folhas complementares, pode ser. É uma possibilidade que isso tenha sido depois de 30/9. A outra possibilidade é que haja alguma parametrização na rubrica dele, que ele mandou antes do 30/9, e essa informação não foi. Mas, normalmente, se é o problema de parametrização de rubrica, o vínculo foi, só não foi a remuneração. Então, ele vai ver lá na declaração que tem o vínculo, só que vai estar com a remuneração zerada, ou com algum erro nesse valor. Agora, se não foi nada, é grande chance dele ter mandado depois do dia 30/9 aí mesmo. Não lembro de nenhuma situação. Tivemos alguns erros. Um erro que ainda está sendo tratado é de situações de empregados que foram demitidos no mês de dezembro de 2019. O que aconteceu? Empregados que tiveram aviso prévio projetado
para janeiro de 2020. Sim. Meio da base do E-Social para a base da RAIS, a informação da data que vai ser projetada para janeiro de 2020. Que é como está no manual da RAIS, né? Isso. Na hora de fazer esse carregamento na base RAIS, essa data de janeiro de 20 acabou entrando como um desligamento em janeiro de 2019. E aí a RAIS carregou aquilo com a informação zerada de fevereiro para frente. Em diante. De janeiro. Aí, Isso foi um erro de processamento. Isso não tem, a empresa não precisa fazer nada para corrigir. Vai ser colocado nesse processo do genérico de 2019 e já vai ser feito esse tratamento. Então não precisa corrigir nada, porque foi uma falha do próprio sistema de carregamento nosso aqui. O estagiário. Então não do estagiário, coitado. Mas o fato é que nesse caso não precisa corrigir nada. Então, mas fora isso, é muito provável que ele tenha mandado depois a partir do dia 1º de outubro. Massa. Mônica, parabenizando aí, falando da clareza e da precisão nas informações. André fez uma pergunta aqui, não sei se você vai ter essa resposta, que é uma pergunta um pouco... talvez você não tenha, viu? A disparidade tecnológica entre os grandes centros e os interiores do Brasil é levado em conta na transição para o E-Social? Disparidade tecnológica entre os grandes centros e os interiores. Cara, eu acho que para o E-Social, até que isso foi, sim, levado em conta. Não é nem algo do momento atual, é algo do momento mais antigo, quando se discutiu o projeto. Porque a gente pensou muito nisso agora, em 2019, quando a gente fez aquele processo de unificação dos prazos, o máximo para o fechamento da folha. Então, hoje, não há mais necessidade de você enviar nada quase em data que não seja até o dia 15 do mês seguinte, exceto aquelas situações que tem previsão legal, que é a admissão, que tem que ser feita previamente, e você tem um evento de admissão preliminar, que são 3 campos, hoje vão para 8, 9 também, mas são só informações ali muito básica simples, do básico. Básico do básico, exatamente, e você consegue fazer simplesmente, que precisa fazer antes. A demissão, em alguns casos, são 10 dias, o que eu acho que é razoável também, 10 dias é um prazo até elástico. E o desligamento, o afastamento quando tem benefício é no 16º dia, então também é um prazo significativo. O que vai ser algo também, de certo modo, urgente, é a CAT, que ela tem uma previsão na lei. E aí previsão na lei. Não é culpa da social. E hoje você já faz no CAT Web. Então, na prática, não muda nada, porque o aspecto tecnológico já está sendo considerado, porque já é na CAT Web, ele vai passar a ser no E-Social. Então, só isso que tem de prazos diferenciados. Então, isso a gente pensou, sim, na tentativa de minimizar esse impacto para aquela pessoa que tem dificuldade, para aquele que não está numa situação de conexão tão boa. O que eu acho ainda que a gente peca não é nessa ponta, é na ponta da carteira digital para o trabalhador que não tem um smartphone, que não tem acesso a essa base, uma vez que a gente ainda não conseguiu colocar os totens de atendimento nas unidades, que a gente está trabalhando na ideia de totens de atendimento. Parou um pouquinho aí. Parou para mim só, gente? Parou para vocês também? Opa, tá me ouvindo? Voltou agora. Você está falando dos totens de atendimento. Isso, a gente tem um projeto de disponibilização de totens de atendimento para a carteira de trabalho, em parceria com os municípios, em parceria com o INSS, a gente tem uma vez que a rede de atendimento do INSS é muito maior do que a do trabalhista, de modo a que a gente forneça, então, um outro ambiente para esse trabalhador que tem mais dificuldade com essa informação, porque realmente eu entendo que para alguns hoje ainda é limitado esse acesso à carteira digital. Eu sempre sugiro às empresas, ao RH, ao DP, fazer o mutirão da CTPS digital. Pegar todo mundo um dia lá, vamos fazer todo mundo aqui, e aí pegar o pessoal, fazer todo mundo lindo, resolve um monte de problema pra gente também, né?
Laís colocou aqui, tem uma funcionária que foi admitida por 30 dias, o certificado venceu e só depois vi que não foi enviado nem admissão e nem desligamento. Isso já tem 4 meses, ainda precisa enviar essa informação para a social? Sim, precisa enviar. Faz a questão da procuração. Se não quiser fazer outro certificado, faz a procuração para um contador, para um escritório que já tenha, mas a informação tem que ser enviada, até por conta aí do abono, né? Provavelmente vai ter um probleminha para ele aí. Né? O evento de desligamento do contribuinte, precisamos enviar o desligamento no prazo de 10 dias. Como ele falou a expressão contribuinte, acho que ele quer dizer aquele evento de trabalhador sem vínculo, né, João Paulo? Pode ser. O evento de desligamento do contribuinte. Deve ser. Não é obrigatório, né? Não tem... É término, né, que chama, né? Isso, término. Nem obrigação de envio ele acontece. Né? Não tem essa... Ele não vai ter, não tem essa obrigação de saque. Ele não tem direito a saque de FGTS ou a saque ou a pedir benefício seguro-desemprego, essas coisas, que exige aquele envio em 10 dias. Essa aqui é boa, viu? Ainda tem mais 2 temas aqui. Segura as perguntas aí que eu vou tratar logo de 2 temas aqui. Você até já respondeu aí, numa outra resposta, essa questão do FGTS digital. Previsão continua para... Eu sempre falo até o final do primeiro semestre. Continua essa previsão, mas você tinha falado algo em torno de março, abril, para grupo 1 e 2. Continua com a previsão, não é março, abril, é maio. Maio. De grupos 1 e 2, para substituição da CEFIP. E grupo 3, a partir de julho, agosto, a gente já teria disponibilidade de fazer. Possivelmente vai acontecer junto com a GFIP. O grupo 3 deve acontecer junto com a GFIP previdenciária, até para fazer num pacote. Ótimo. E isso talvez aconteça lá para agosto, né? Para ter aqueles 3 meses, normalmente, de prazo. Depois da folha. Depois da folha em maio. Agora, na pior das hipóteses, acontecendo eventualmente algum problema nesse período aí de agora até maio, o que não é algo impossível de acontecer, porque é um projeto muito grande, na pior das hipóteses, esse retardamento de maio acontecendo, ele fique para a entrada em conjunto dos 3 grupos, lá para julho, mais ou menos, enfim, entre os 3 grupos de uma única vez. Mas não é esse o nosso ideário, não é com esse cenário que a gente trabalha. A gente trabalha com um cenário ainda de entrada separada mesmo em maio para o grupo 1 e 2 e o grupo 3 agosto. Uma pergunta que me veio diante disso. Lá atrás, em 2018, salvo engano, existia um ambiente de testes para a DCTF Web. Eu lembro que eu fazia um curso de social na prática, que eu chegava até gerar o DAF num ambiente de teste da CTF Web. Depois tiraram esse ambiente de teste. Tem alguma previsão para o FGTS digital ter algum ambiente de teste para gerar guia, a gente enviar para o ambiente de teste da social e chegar até lá gerar um guia de teste antes de fato gerar a guia definitiva, João Paulo, ou vai ser já direto mesmo? Cara, enfim, existe já um ambiente que algumas empresas, inclusive, vão ajudar na homologação, né? Empresas piloto que têm parceria com a secretaria, empresas desenvolvedoras de software, em conjunto com a Brascom, enfim. Agora, você me fez uma pergunta interessante, que eu sinceramente não sei se no nosso contrato do FGTS Digital a gente tem uma restrita, como tem, por exemplo, do E-Social, né? Da restrita, para que você consiga fazer o processo completo sem validade jurídica. Eu acredito que sim, que o desenho do contrato foi feito da mesma forma. Mas agora eu vou ficar te devendo, sinceramente. Até a Geni talvez possa até responder isso aí no chat. Geni, se tiver aí. Ela participa com a gente nesse grupo de homologação e talvez isso já tenha sido questionado em algum momento que eu não prestei muita atenção, enfim, não vi. Mas não sei te dizer. Mas entendo que seria o ideal, que a gente tivesse uma restrita do FGTS digital, assim como a gente tem do E-Social. Tomara que tenha, para a gente brincar lá um pouquinho, antes de ser a Vera. Outra coisa, empregador web, extinção de empregador web, extinção de guia de seguro-desemprego, tem previsão? Continua ainda segundo semestre? Continua ainda essa ideia de segundo semestre também, porque
Para grupo 1 e grupo 2, a gente já tem informação suficiente no sistema para fazer essa substituição. Tem aquelas situações de definir alguns detalhes de prazo para envio da informação da última remuneração, para envio do desligamento, enfim, mas que é algo que é transponível. Agora, para o grupo 3, a gente precisa que entre a folha. Para que a gente faça a substituição a contento mesmo, inclusive, precisa que essa folha já tenha pelo menos 3 competências para que eu utilize essas 3 remunerações do E-Social para sensibilizar o cálculo do seguro-desemprego do grupo 3. Então, assim, para eu conseguir fazer essa substituição em definitivo completa, eu preciso do mês de agosto, pelo menos. Não tenho ainda um cenário desenhado de se substituir parcialmente. Então, ainda estamos trabalhando com essa ideia. Mas, assim, a coisa está evoluindo. Pode ser que a gente, nos próximos meses, identifique que vale a pena fazer um piloto. Mas por que a gente talvez pense... Por que a gente está pensando em fazer todos? Porque a gente já tem o piloto disso, que é o empregador doméstico. Isso. Nós já fazemos a geração do seguro-desemprego do empregado doméstico na linha que vamos utilizar para a geração do seguro-desemprego dos demais trabalhadores. Então, por isso, eu já tenho esse piloto, não há necessidade de fazer uma divisão. Perfeito. Um outro tema aqui, dos meus, é o último, mas eu devo passar aqui no chat, vi que tem um monte de coisa. É um tema que bem novo, surgindo de alguns sites, né, em relação à questão da obrigatoriedade ou não das pessoas serem vacinadas e a possibilidade do empregador demitir o trabalhador por justa causa caso ele se recuse a ser vacinado pela Covid. Claro que não vai ter um posicionamento definitivo da Secretaria em relação a isso, ou se ela tem competência legal para isso. Que... Diga. A sua voz estava robotizada. Foi? Não foi, não? Beleza. Tá ouvindo tranquilo agora? Agora sim, agora eu estou ouvindo. E o pessoal que estava digitando aqui estava travado. Eu já, para mim, voltou normal. Tá. É porque eu parei meu chat aqui para eu não deixar de... Pronto, normalizou agora, né? Beleza. Em relação ao seguinte, vacina versus justa causa. Há quem defenda que a vacina vai ser obrigatória, há quem defenda que não pode ser obrigatória, né? Que alguns vão alegar que, inclusive, a questão de religiosa, aquela coisa toda. Há aqueles que defendem que, caso o trabalhador se recuse a ser vacinado, ele pode ser demitido por justa causa. Há outros que defendem que isso é discriminação, que não pode obrigar. A gente sabe que a Secretaria não tem ainda um posicionamento definitivo, se que ela também teria uma competência legal para isso, se pode ou não pode demitir por justa causa. Qual o seu entendimento em relação a isso? Bom, Gilmar, essa pergunta é uma pergunta capciosa. Posso pular? Não, você sabe que eu não sou de pular. Mas, assim, é uma discussão ainda bastante atual e que não tem resposta certa. O fato é que há quem defenda, com base no artigo 158 da CLT e demais artigos que tratam das normas de segurança e saúde, do poder diretivo do empregador, que o empregador pode, sim, estipular dentro do seu processo de trabalho, fazer a obrigação, né, do trabalhador, a partir do momento que a vacina esteja disponível, é claro, de que o trabalhador utilize-se dessa vacina, senão ele pode ser demitido. Ao contrário disso, há quem entenda, inclusive pautado na decisão do STF, de que não há obrigatoriedade de uso da vacina. A gente está numa situação que há uma discussão, não consigo entender até porque o meu posicionamento é muito claro, de que, gente, ontem eu recebi até um cardzinho sobre a vacina, que toma da China num braço, da Ford no outro,
a da Rússia com vodka, e se fizer uma lá na Jamaica, a gente fuma. O fato é que, assim, logo. Mas eu sei um grande grupo de pessoas que está, por algum motivo, com dúvidas em relação à vacina. E o fato é que, assim, o STF decidiu que não há necessidade da obrigatoriedade. Então, eu penso que dizer que o empregador pode dispensar por justa causa porque o empregado não usou a vacina, eu acho que é um pouco exagerado. Eu também acho. Se eu tivesse que orientar, se alguém me perguntar como a gente não tem resposta, já começa por aí, né? Quando você não tem resposta, qual é o caminho a seguir? Qual é o mais benéfico ao trabalhador? Então, o mais benéfico ao trabalhador é entender que não é possível a justa causa. Agora, pode ser que venha a ter uma evolução de entendimento até jurisprudencial, dizendo que poderia vir a ter justa causa. Hoje eu conversei com o subsecretário de Inspeção do Trabalho, que é da área de Segurança e Saúde, acompanha, inclusive, ativamente esse processo de revisão das normas regulamentadoras, e ele também falou que está nessa discussão. Ele também, pessoalmente, pelo que eu entendi, acha que não é caso de demissão por justa causa nessa situação. A empresa pode demitir, pode... Então, assim, aí é aquela história. Se eu for orientar o empregado, eu vou falar, meu amigo, você precisa do emprego, toma vacina, porque você pode ser dispensado, ainda que sem justa causa. Agora, para a empresa dizer, não pode dispensar por justa causa que você tá fazendo o processo correto, eu não teria essa condição de orientar. Então, eu entendo que não é caso de obrigatoriedade. Mas, repiso, é uma discussão ainda sendo travada e que pode vir a ter algum entendimento diferente aí, seja da própria secretaria, seja do judiciário, talvez até mais fácil que isso seja levado ao judiciário e o judiciário venha a dar um parecer final sobre esse ponto. E muitos também estão alegando também na admissão, que pode ser que as empresas exijam como um dos documentos para admissão, ou com algum documento, alguma comprovação que o candidato foi vacinado. E aí está aquela discussão enorme nas redes sociais, aqueles que defendem que tem que ter mesmo, porque vai oferecer risco para as demais pessoas, outros entendendo que não. Então, eu também acho que isso vai para lá em cima, lá pelo tribunal, lá para o STF, por aí vai, para chegar a uma conclusão, né? Pois é uma situação, a gente sabe que o Estado, aqui no sentido lato, ele vai exigir, em algumas situações, a comprovação da vacina, como acontece para a vacina da febre amarela, por exemplo. Para você viajar de um país para outro, em muitos momentos você precisa ter essa comprovação. E da Covid, possivelmente, isso vai acontecer também. Então, enfim, dizer que é discriminação, é difícil de dizer que é discriminação. Até porque, se o empregador realmente não quiser contratar porque não tem a vacina, ele não precisa colocar isso. Não vai dizer que foi por isso. E não precisa ser tão deliberado de pedir, né? Eu também acho. O cara de pedir no documento, apresentar o comprovante de vacina, você está pedindo para receber um processo, ainda que seja um processo indevido. Pode ser que o processo não te gere obrigação de pagar nada. Mas você vai ter que contratar um advogado, vai ter que correr atrás de se defender, enfim. Então, meu amigo, vamos ir pelo caminho do meio aí. Agora, a empresa pode também não contratar e não vai dizer que foi por aquilo. Numa entrevista, numa conversa inicial, você já consegue identificar essas situações, né? Enfim, o fato é que nós vivemos um momento que as coisas, inclusive, que deveriam ser tratadas em conjunto, elas caminham para uma questão ideológica tão complicada que é difícil, às vezes, você separar o que é efetivamente realidade do que é ficção na cabeça de algumas pessoas. A ficção está muito maior do que a realidade, e aí isso acaba criando uma discussão que você fala, gente, é sério que a gente está discutindo isso agora? A gente estava em outro patamar, né? Mas, enfim, é isso que está aí posto, temos que enfrentar, paciência. João Paulo, meu querido, nosso tempo já extrapolou aí, né? Esse negócio de Instagram liberar, nem me preocupou tanto, mas já vi aqui que já está com 1h20. Gente, não dá para responder todos, mas eu passei o olho aqui e vi que várias perguntas já tinham sido respondidas antes.
Então eu vou pedir primeiro que aqueles que ficou sem resposta assistam a live do início, se não estava desde o início, ou aqueles que estavam mesmo assim assiste de novo, de repente passou no momento aí você não percebeu. E aqueles que ficaram sem resposta mesmo, me desculpa, não dá para responder a todos. Né? Alguns perguntaram, teve um que colocou, por exemplo, que é do grupo 2, já envia a folha, mas não conseguiu enviar a CTF Web. É aquele, eu chamo de grupo 2.B, o grupo 2B, né? 4,8 bilhões. A Receita está trabalhando, e a Geni ajudou bastante até num levantamento aí de empresas, enfim, foi feito um levantamento do que as empresas preferem, se é continuar a GFIP ou se é substituir. Eu vi essa pesquisa. A maioria opta pela substituição. E eu já conversei com o Kruger, que é um dos representantes da Receita nesse processo. A ideia é realmente antecipar e talvez fazer em conjunto com a nossa substituição em maio, acontecendo mesmo essa substituição em maio da CFIP para grupo 1 e grupo 2, a implementar a substituição da GFIP também para o grupo 2B ali, de modo a eliminar, então, a CFIP para os grupos 1 e 2 de forma completa. E, então, eu acredito que pode acontecer, sim, essa substituição antes da entrada do grupo 3, que é uma demanda que eu já tenho visto de empresas há um ano. Aí, já deu, né? Já deu. Tá bora, tá bom, já entrei logo. Não é? Meu querido, tem alguma outra observação, suas considerações finais, se faltou alguma coisa, se quer falar mais alguma coisa, fica à vontade. Não, eu acho que o ponto hoje que pega mais, que vai pegar nos próximos dias, é a questão da RAIS. Então, é se atentar a esse aspecto dos prazos aí que a gente tem colocado. E se atentar a essa questão de parametrização de rubricas, não só pela RAIS, como pelo FGTS que vem aí. E dizer que, embora alguém ainda tenha dúvidas, eu tenho ainda a minha convicção de que 2021 vai ser um ano melhor. Que a gente vai ter, pelo menos, um segundo semestre muito mais tranquilo do que a gente teve o ano passado. Sabemos que o início do ano aqui foi bastante pesado, com um monte de alterações. A CFIP deu bastante trabalho para vocês aí. E, enfim, a gente tem uma perspectiva na minha cabeça de melhoras. A data de domingo agora é de muita comemoração por a gente ter início dessa vacina, porque é uma esperança de retomada aí da vida normal, seja no aspecto da saúde, do aspecto social, no aspecto econômico. Em todos esses aspectos, a vacina traz aí um alento e essa esperança que a gente logo vai estar melhor. E dizer que continua aí à disposição para outros bate-papos como esse, que são sempre agradáveis, e levar esse conhecimento. Sigam lá no Instagram, eu tenho tentado colocar, nem sempre consigo estar colocando informação, porque a loucura do dia a dia não deixa, mas a ideia é a gente estar levando essas informações para facilitar o dia a dia de tanto sofrimento que a gente sabe que o profissional da área de recursos humanos passa no dia a dia aí. E um grande abraço mais uma vez. E a gente que agradece sempre, né, por ter tido essa porta aberta, esse canal direto aberto, que a gente não imaginava isso há 2, 3, talvez até um ano atrás, ter essa ligação direta aí com um representante grande, forte, muito respeitado aí na secretaria, você, o próprio Maia também, que é outra figuraça, né? E facilita bastante, em curta distância, resolve problemas muito mais rápido do que esperar aquela burocracia das coisas, até porque às vezes a burocracia, a forma que leva para sair as informações às vezes demora, e com essa ligação direta é muito mais rápido, prático, objetivo para a gente. A sua didática é fundamental. Logo quando eu vi, eu falei assim, esse cara é professor, tem toda a pegada de professor, tem que ser, né? Mas te parabenizar mais uma vez, como a gente sempre parabeniza, por aceitar sempre o convite, sempre à disposição, sempre trazendo informações com clareza e até soltando informações que oficialmente ainda nem foram divulgadas e seu ponto de vista, mesmo que nem sempre vá de acordo com o que a maioria deseja. Isso é muito bom, demonstra personalidade. E, claro, não é? Mês que vem a gente viu uma data para fazer uma outra. Sim, a live vai ficar gravada. Semana que vem, a gente vai fazer uma live com um engenheiro de segurança,
Vamos falar sobre gestão de saúde e segurança no trabalho, principalmente aí tá chegando, né? Tá chegando a antiga quinta, agora a quarta fase do E-Social aí para grupo 1. E a gente vai conversar com o engenheiro justamente isso, os cuidados, os riscos que as empresas têm que se preparar aí para essa transição. João, meu querido, muito obrigado. Pessoal, valeu aí pela live. Semana que vem estaremos juntos de novo. E João Paulo, a gente está sempre junto, sempre conversando. Continue me mandando as informações lá pelo WhatsApp. Eu fico muito feliz, tá? Valeu. Tchau, até a próxima. Até a próxima.